Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, gratos porque Deus assim nos concedeu de estarmos aqui, é uma vitória nós estarmos aqui, é sempre bênção para nós estarmos de pé na presença do Senhor, vivos, louvando e engrandecendo o seu nome. Isso é motivo de alegria para todos. Eu agradeço a todos pela os irmãos que ouvem, que veem essa mensagem, que tenham tempo para refletir um pouco sobre essas diversidades de temas que são trazidos através dessas mensagens e, com certeza, aprendido algo com Deus para a sua vida, para o seu desenvolvimento emocional, para o seu equilíbrio, para a sua maturidade, crescimento, né? É muito bom saber disso. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no nosso canal e assim fazer parte dessa família tão maravilhosa, tão amada, e também ter cobertura de oração, desse pastor. Deus abençoe a todos. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 25, verso 8, 9, 10 e 11 diz assim: Pergunta a teus moços, e eles te dirão: Ache-me ser, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em uma boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Até a palavra do Senhor. Então, assim, uma pergunta interessante. Você já respondeu, já teve experiências na sua vida em que, diante de uma pergunta, você não raciocinou e respondeu rapidamente e depois percebeu que essa resposta trouxe situações gravíssimas para você, porque você não pensou, porque você não equilibrou isso até responder a pergunta? Então, isso aconteceu com Nabal. Então, eu quero falar um pouco sobre analfabetismo emocional. O analfabeto emocional. O analfabeto emocional é aquele que tem a incapacidade de compreender, de gerenciar as suas emoções. Incapacidade de compreender e gerenciar as suas emoções. Pessoas com esse tipo de situação, eles apresentam uma desconexão entre as emoções e os sentimentos, e essas emoções ficam aprisionadas dentro de si. Não sabe lidar com elas, não sabe reagir a elas, não sabe como proceder diante de situações. E aí reage de uma forma desequilibrada, reage de uma forma agressiva, reage de uma forma estúpida e fala coisas que não deveriam ser faladas. Esse homem chamado Nabal, ele vai exatamente mostrar esse lado. Enquanto que Abigail mostra, que é a sua esposa, mostra um lado mais emocional, mais equilibrado do que o seu esposo. E aí vai ter consequências para os dois, Abigail mostra o equilíbrio, então mostra qualidade, mostra raciocínio, mostra reflexão, e Nabal vai ter desequilíbrio e mostra um resultado que é a morte. Então, essas pessoas, com educação emocional, elas aprendem, elas têm qualidades nas suas relações, elas conseguem se motivar, e também uma vida de relacionamento interpessoal bem equilibrada. Uma coisa é lidar consigo mesmo, outra coisa é lidar com o outro.
Então, essa pessoa ela consegue equilibrar. Você aprendendo a lidar consigo mesmo, você vai aprender a lidar com o outro. Você vai aprender com equilíbrio, você vai aprender com qualidade, você vai aprender que nos seus relacionamentos interpessoais você pode desenvolvê-los, né, cada vez mais equilibradamente. Então, uma pessoa que não é uma analfabeta educacional, ela consegue ter um equilíbrio, ela consegue transitar nesse campo sem que as doenças, as situações venham a acontecer. Mas, voltando ao nosso caso, que é o Nabal, ele apresenta aí algumas características, né, que ele não consegue identificar, ele não é capaz de identificar com precisão, né, as emoções, os sentimentos que ele experimenta. Então ele não sabe lidar com as situações e ele reage de uma forma diferente. Então nesse caso ele foi muito agressivo, né? Geralmente quem é agressivo, né, a máxima é de quem agride é porque já foi agredido, né? Então esse homem nessa nesse viés emocional ele não consegue reagir nada. Outra coisa que é interessante, ele não consegue medir o alcance das suas palavras, que às vezes pode ferir o outro, né? Então ele vai dizer assim, quem é Davi? Quem é esse cara? O que ele quer? Aparece um monte aqui pedindo as coisas. Eu vou pegar, eu vou dar minhas coisas assim, dar isso, dar aquilo, a minha comida, a minha bebida e tal. Tudo bem que ele era o dono, né? E ele estava, disso, não pode chegar e, de repente, oferecer para qualquer pessoa tal. Mas pensar na situação, né? Refletir, né? Saber exatamente do que se trata, saber exatamente do que houve, qual é a situação que está acontecendo, né? Perguntar, Abigail, o que está acontecendo, o que houve e tal. Então, mesmo que não, é, independente da resposta, né? Mas a resposta em si, ela vai mostrar um comportamento, né? A grande tchan da história é como ele reagiu. Então ele reage de uma forma impulsiva. Ele simplesmente não vou dar, não vou fazer isso não vou, eu não quero, eu não desejo, sabe? Então fecha seu coração para as situações. Por quê? Por que ele reage assim? Um dos sinais é que ele não sabe lidar com suas próprias emoções, né? Então ele não consegue reagir mediante as situações, não consegue equilibrar isso, né? Então ele não leva em conta também as emoções das pessoas com que ele se relaciona. Olha Abigail sendo passiva de sua esposa, mostrando, querendo mostrar para ele, olha, aconteceu isso. Davi é um homem de Deus. Davi é uma pessoa que ele até hoje, aos arredores onde ele passou, ele protege todo mundo, ele dá segurança, né? Ele não quer briga, ele não quer confusão, ele não quer guerra. É um homem passivo, né? Vamos oferecer para ele alguma coisa, né? Que a gente tem uma sobra de arroz, uma sobra de feijão, um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, né? Dá a ele que não vai fazer falta para nós. Então ele não ouve isso, não leva em conta. O que o outro fala não favorece nada para Nabal. O que o outro fala para Nabal ele desconsidera. Por quê? Porque ele já se torna agressivo. Uma outra coisa, tomar decisões que deixando-se levar apenas pelas emoções, sem analisar as consequências das suas ações. Nabal não consegue raciocinar a tal ponto de analisar o que ele fez. Na hora ele vai, reage impulsivamente, agressivamente, ele é insensato, ele é estúpido, ele é arrogante. Por quê? Porque o seu emocional não tem um gerenciamento e não mostra um equilíbrio. E aí qual é o resultado disso? 10 dias depois, ele morre. Sabe, às vezes, amados irmãos e irmãs, dependendo das nossas reações, dependendo da forma como a gente reage para as situações, isso pode trazer em nós morte. Uma morte emocional. Uma morte que vai implicar numa
morte espiritual, morte fisiológica, né? Vai abranger todas as áreas de nossa vida. Por quê? Porque não reagimos emocionalmente de uma forma equilibrada. Então, aprender a gerenciar, né? Então, se eu não sei, eu tenho que ser alfabetizado nesse ponto, aprender a gerenciar, aprender a buscar o equilíbrio na vida. E a Bíblia nos orienta, né? Temperança, domínio próprio, isso são frutos do Espírito que podem ser desenvolvidos na nossa vida e nos trazer uma resposta positiva, nos dar qualidade de vida, nos trazer equilíbrio, nos fazer refletir sobre as situações vindouras ou as situações que precisam de respostas imediatas, rápidas, né? Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, pense nisso, pondere isso no coração e reflita sobre isso.